Estamos online já. Vou chamar o pessoal. Bem-vindos quem está chegando. Vamos compartilhar. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Quem for entrando aí vai dando boa noite, que aí fica mais fácil da gente estar cumprimentando, né? Sejam bem-vindos. Vamos compartilhar aqui. Já começamos a nossa live já. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Hoje nós vamos continuar nosso estudo. Salmo 119, versículo 61. Nós estamos chegando. Então vamos chamando o pessoal para participar com a gente. Só 2 minutinhos para o pessoal entrar aí e a gente já começa. Salmo 119, versículo 61. Nós vamos entrar hoje. Já partilhei aqui. O que tá dando no meu coisa aqui? O que? Que some e aparece o oi da Josi, a tua mãe, o Léo, some e volta, some Não sei. e volta. Eu já saí, entrei de novo e continua dando a mesma coisa. Sejam bem-vindos todos que estão aí já. Deixa eu só entrar aqui no da Dilce aqui. Entrar aqui no Ministério Restaurar. Ministério Restaurar. Entra aqui. Já vamos começar, tá, gente? Tô só aqui. É que tu tinha entrado num outro dia, eu acho. Sejam bem-vindos todos. Vamos chamar, a Dilce já começar a chamar o pessoal aí. Então nós vamos lá, vamos começar o nossa. A mãe não entrou ainda. Eu chamei ela agora. Agora apareceu aqui. Acho que tu devia ter entrado num outro dia, numa outra live. Então tá, gente, vamos começar. Hoje nós vamos estudar o Salmo 119, versículo 61. Na versão original, o mais perto da versão original seria na Almeida do século 21, que diz assim para nós: ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, por nós mais uma vez podermos estar aqui na tua presença, louvar e bendizer a teu santo nome. Opera no culto dessa noite, que nós possamos compreender a tua palavra verdadeiramente, que ela seja de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, que nós possamos aprender, não só aprender, Senhor, mas colocar ela em prática no nosso viver. Obrigado por tudo, abençoa essa noite, abençoa a nossa boca, Senhor, que quando nós abrimos não saia a palavra de homens, mas saia a palavra divinamente inspirada, porque isso que nós cremos e nós queremos. Que tu faça, Senhor, a tua vontade no nosso viver. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Oi? Amém. Vamos lá. Na nova tradução da linguagem de hoje diz para nós assim: os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Na tradução brasileira diz: elenharam-me aos laços do perverso, porém eu não esqueci da tua lei. Na nova versão internacional: embora as cordas do ímpio queiram me prender, eu não me esqueço da tua lei. Na Almeida Revista e Atualizada e na nova versão tradicional, transformadora, os laços de perversos me enleiam, contudo eu não esqueço da tua lei. Na Almeida Revista e Corrigida diz: bando de ímpios me despojaram, apesar disso eu não me esqueci da tua lei. Essa é bastante interessante também, essa tradução, porque aqui eles me despojaram, e essa
E aqui ele quer falar isso, né? Que eles nos despojaram, tiraram os nossos bens, retiraram as nossas coisas de valores. Então é bastante interessante também aqui na Almeida Revista e Corrigida. Por isso que eu gosto de ler várias traduções, porque em várias traduções a gente consegue entender de formas diferentes, né? Na versão fácil de ler, os maus querem me prender nas suas cordas, mas eu não esqueço da tua lei. Ou seja, os maus querem me atar, não quer deixar eu fazer a vontade do bem, né? Na nova Almeida atualizada, os laços dos perversos me cercam, mas eu não esqueço a tua lei. E na NBV, que eu nunca consigo me lembrar o que é a NBV, não me lembro como é que é. Diz assim: os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas do pecado, mas eu não abandono a tua lei. Esse aqui também é interessante: os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas. Então assim, também ele quer falar a respeito disso. A Josi botou na Almeida do século XXI ali, a qual que eu acho que é a mais perto, ó. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Mas a NBV também é bastante interessante, ó. Os pecadores procuram apanhar-me nas armadilhas do pecado. Isso é bastante interessante porque também tem a ver com o assunto pelo seguinte, que os pecadores, eles armam ciladas pra gente, né? E quando ele fala e os pecadores, é interessante, porque geralmente quando alguém quer fazer alguma coisa contra nós, e por isso que é interessante nesse versículo, quando alguém quer fazer alguma coisa para nós, eles não vêm sozinho, eles sempre se macumunam, né? Então assim, tu pode ver quando alguém vai falar mal de ti, ela arranja, como nós estamos vendo no domingo, ela arranja pessoas que pensam igual a ela induz pessoas a pensar da mesma forma que ela para pensar contra ti. Então é bastante interessante dizer que os pecadores procuram me apanhar em armadilha. Ou seja, várias pessoas se reúnem. Nós vemos isso quando nós estudamos o capítulo 6 de Daniel, a respeito da Daniel na Cova dos Leões, onde os 120 governadores se juntaram junto com os 2 ministros para conseguir derrubar Daniel. Então sempre acontece dessa forma. Nunca é derrubado, nunca é falado mal ou levantado mau testemunho contra um santo de Cristo sozinho. Eles sempre se macumunam e tentam derrubar. Então é bastante interessante também nessa versão. Vou tentar mais uma vez ler em hebraico, né? Como toda semana eu tenho tentado ler. Vamos ver, estou me aprofundando em hebraico aqui, ó. Ela diz assim, ó: Ebele Hassaim. Nossa, essa eu não vou conseguir ler. Iueduni, Ebene Hassuni, Ibene Toratekan Loya Sakenati. Eu sou um exímio, que fala em hebraico eximiamente aqui. Mas o que ela quer dizer para nós é isso, mais ou menos, como eu falei, na versão fácil, na Almeida atualizada, eu fico mais próximo. Ainda que os laços do ímpio me prendam, eu não esqueço da tua lei. Então, assim, vamos tentar. A Josi botou aqui, ó, em hebraico, o que eu li ali, ó. Aí, se alguém quiser ler, tá ali a forma que está escrito e também a tradução de cada palavra e como se fala cada palavra ali, o Eble, né? Eble é a primeira palavra ali. Nunca esquecendo que tu lê de trás para frente, tá? O hebraico tu começa do lado do fim nosso para o início, então tu lê ao contrário, né? Então tu lê ao contrário. Vamos lá. Vou usar a NBV, tá? A NBV começa assim, a primeira parte do versículo nos diz assim. A gripe ainda continua um pouco, tá? Os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas do pecado. Essas palavras, elas querem dizer que quando Satanás atacou o princípio de piedade da nossa alma, ele faz tentativas graves a respeito de nós. Ele procura sempre alguma coisa para nos derrubar. Ele não como eu falei aqui a respeito da vida de Daniel, a mesma coisa é conosco hoje em dia. O inimigo nunca vai
procurar coisa que tu seja forte. Ele nunca vai procurar algo que tu tenha força para vencer. Ele sempre vai procurar alguma parte frágil, alguma parte fraca do teu pensamento. Tem pessoas que têm dificuldade, foi na semana passada ou na semana retrasada, eu não consigo me lembrar, que eu falei a respeito de que eu tive muita dificuldade em me livrar do cigarro. Quanto à bebida, eu sempre bebi muito e quando eu era novo eu me drogava também. Logo que eu me converti, eu parei de beber, eu parei de me drogar. Isso não foi dificuldade para mim, foi muito fácil. Mas quanto ao cigarro, foi uma coisa bastante difícil. Eu levei muitos anos para conseguir me livrar do cigarro. O Satanás, ele não vai tentar derrubar a gente numa coisa que nós somos fortes. Por exemplo, ele não iria me tentar na bebida, porque a bebida eu consegui vencer facilmente. Foi uma coisa fácil de eu vencer. Quanto ao cigarro já foi difícil. Então ele me tentava ali. Muitas coisas eu deixei de lado por causa do cigarro. Então o Satanás, ele nos ataca com propriedade em cima das coisas que nós temos dificuldade. Outras pessoas têm dificuldade com ganância, outras pessoas têm dificuldade com relação a nasceu. Tem pessoas que são cleptomaníacos, que têm mania de roubar. Tem pessoas. Então o inimigo nunca vai tentar nas nossas aonde nós somos fortes, mas sim aonde nós somos fracos. Ele combate em lugar que nós somos abaláveis, em lugar que nós consigamos, em lugar onde ele vai conseguir nos derrubar, e não no lugar onde nós somos inabaláveis. E a palavra de Deus é inabalável. Então, quando nós começamos a pensar a respeito da palavra de Deus, é o que o salmista diz aqui, que quando os pecadores procuram achar frestas, buracos na vida da gente para nos derrubar, para que nós não consigamos chegar na segunda parte do versículo, que diz para nós que ele diz para nós que não vai esquecer da lei do Senhor. Então, como é que eu vou lembrar da lei do Senhor se eu cair na parte que eu tenho dificuldade na minha vida? Vamos lá, vamos usar de novo o meu exemplo, que é o cigarro. Eu fui consagrado diácono há muitos anos atrás, e aí eu parei de fumar durante 2 anos, e depois eu voltei a fumar de novo. E aí, como é que eu ia servir a Deus, como é que eu ia servir na igreja fumando? Como é que eu ia me apresentar diante dos irmãos com um erro, né? com um negócio? Não estou dizendo que seja... como é que eu posso falar aqui? Se eu dizer que não é pecado, mas na Bíblia não está escrito que fumar é pecado. Mas o fumar, ele traz... ele atrapalha a nossa vida, ele atrapalha a nossa saúde, a ponto que eu tenho um efizema pulmonar por causa disso. Mas nós vemos que lá na Inglaterra, fumar não teria problema, que tem irmãos que são evangélicos que fumam. Nós vemos isso, Spurgeon. Spurgeon era um dos maiores evangelistas, não, mas uma referência. Spurgeon é uma referência para nós cristãos, e nós vemos fotos dele que ele estava fumando cachimbo. Então, não necessariamente isso seja pecado, mas isso, quando ele começa a abalar a tua não é emocional, a tua convivência com Deus, isso atrapalha muito. E o cigarro me atrapalhava muito, porque eu não conseguia ter intimidade com os meus irmãos por causa do cigarro. O cheiro do cigarro é horrível. Imagina a gente chegar numa igreja fedendo a cigarro. Como é que nós podemos dizer que nós servimos a Deus se nós somos escravos do vício?
Então, por isso que eu não gosto muitas vezes de usar a ideia de que alguma coisa nós temos que deixar de fazer alguma coisa por causa de pecado, mas nós temos que deixar de fazer alguma coisa porque aquilo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Essa é a grande dificuldade. Então nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós temos que ter... Oi? Espera eles entrar. Estão chegando o Vinícius e a Adriele para participar junto conosco. Então, assim, nós temos que ter um entendimento que o Satanás ele nos tira a liberdade de profundidade com Deus. E é isso que ele quer dizer assim, os pecadores procuram apanhar nas armadilhas, ou seja, a gente começa a ver as coisas erradas na vida da gente e isso começa a nos afastar de Deus. Então essa é a grande dificuldade. Não necessariamente que seja coisas graves, não necessariamente que seja coisas profundas, mas nós temos que nos tornar firmes e inabaláveis diante da palavra de Deus. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para praticar a lei de Deus. Isso é muito grande, isso é muito bom. Sejam bem-vindos. Então, assim, quando a palavra de Deus está dizendo isso para nós, que nós devemos, os pecadores procuram nos apanhar nas armadilhas do pecado, é exatamente isso. Eles vão fazer alguma coisa para nos derrubar de acordo com isso. Eu estava falando aqui agora a respeito disso, Vinícius e Adri que chegaram aqui agora. Nós estávamos falando a respeito, eu usei um exemplo que eu tenho do cigarro, né? Que eu tive muita dificuldade de me livrar do cigarro. E como é que nós podemos, isso que eu estava falando, né, para vocês entenderem, como é que nós podemos viver uma vida totalmente entregues a Deus, se nós temos alguma coisa que está nos tirando da presença de Deus. Não que seja pecado, é isso que eu expliquei para o pessoal, que tem muitas coisas na vida da gente que eu acho interessante, quando até a palavra de Deus diz para nós que nós devemos nos livrar dos pecados e essas coisas que tão de perto nos rodeiam. Muitas vezes o pecado nem é tão... não nos afasta tanto de Deus, porque quando nós pecamos de verdade, o arrependimento bate rápido e nós voltamos atrás quando nós nos arrependemos. Só que essas coisas que tão de perto nos rodeiam, isso a gente não faz mal para a vida da gente. Nós nos enredamos com a vida, nós nos enredamos com os problemas, nós nos enredamos com o ganha-pão de cada dia, nós nos enredamos com tudo que está na nossa volta e nos esquecemos, às vezes, de colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. O Léo botou aqui, a pornografia é o maior aliado de Satanás nos dias de hoje. Infelizmente, hoje em dia, a pornografia, hoje ela não está tão explícita como era antigamente. Antigamente, a pornografia era uma coisa tão... Boa noite, Bel. Tudo bem? Como é que tá? A pornografia era tão... As pessoas pegavam e obrigavam na pornografia. E hoje em dia tá uma coisa, a pornografia tá tão banal. Não digo banal, mas ela tá tão sorrateira que nós vemos, infelizmente, hoje, se tu abrir esses aplicativos de vídeos, crianças de 12, 13 anos, meninas, mulheres, homens, tudo fazendo coisas inaceitáveis, essa é a realidade. Antigamente, quando a gente falava de pornografia, nós estávamos falando de coisas abusivas, de coisas que machucavam, coisas que... Hoje não, a pornografia se tornou uma coisa tão real na vida da gente, é tão triste de ver,
Da gente, é isso que eu tô dizendo para você, sabe? Tu abrir um vídeo de uma menina de 12, 13 anos se mostrando completamente na câmera, sabe? Aí a gente vai dizer assim, a pornografia, a pornografia atrapalha. Antigamente a maioria das pornografias atrapalhava a vida do homem. Hoje nós estamos vendo que não existe mais sexo. Tá para os dois lados, tanto o homem quanto a mulher. E isso é uma arma que o Satanás está usando de uma forma tão grande, que às vezes a gente está vendo, infelizmente, dentro de igrejas. Nós estamos vendo pessoas que estão dentro de igreja, aí tu entra na rede social dessas pessoas, elas têm uma foto lá de costa, mostrando os atributos dela, e bota atrás um versículo, bota embaixo um versículo, sabe? Para te ver o quão horrível tá. Então, é isso aqui, exatamente isso que esse versículo está dizendo. Os pecadores, eu acho que nem precisa mais os pecadores estar procurando para apanhar nós em armadilha. Nós estamos nos colocando em armadilhas. Nós estamos buscando satisfazer as nossas vontades carnais. É um tópico que o C.S. Lewis trata bastante no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele apresenta como se fosse realmente um diabo, um demônio, ensinando o aprendiz dele como tentar os humanos, como fazer os humanos pecarem. E ele parece estar passando por uma dificuldade muito grande, porque hoje em dia ele não precisa mais fazer esse trabalho. Hoje em dia os próprios humanos já são autossuficientes para pecar, né? Uhum. É isso mesmo, parece que a gente está vivendo num ponto onde a gente não precisa nem da tentação mais. A gente já corre atrás do pecado, o nosso Deus já é o nosso pecado, né? Na sociedade como um todo, por exemplo, essa situação da pornografia é algo banal hoje em dia. É algo de muito fácil acesso. E falando da pornografia industrializada, nem entrando nesse tópico da facilidade que a juventude de hoje em dia tem de se mostrar e se vender, porque existem sites onde qualquer pessoa pode entrar e começar a vender seu próprio conteúdo. E quando que a gente imaginou que isso se tornaria possível, né? É algo completamente normal hoje em dia, completamente compreensível para o mundo de hoje em dia, essas coisas. Isso é porque a nossa sociedade já está abraçando o pecado como coisa certa. Tu vê a prostituição. Antigamente nós tínhamos por prostituição, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul nós temos uma rua que é a Voluntários da Pátria, que quando a gente passa lá, daí tinha, não sei se existe ainda, faz 15 anos que 12 anos que nós saímos de lá. Aí tinha as meninas que ficavam nas esquinas e as pessoas passavam, né, os homens passavam e elas chamavam os homens. Hoje, como a Cássia falou, tu vê as pessoas vendendo conteúdo. Tem sites de venda de conteúdos pornográficos, de pessoas que estão se prostituindo não fisicamente, estão se prostituindo como é que é virtualmente, né? Vê o que a Josi escreveu ali, Cássio. Acho que a pornografia é um reflexo visível de um mal muito maior. O individualismo. O ser humano se acha autossuficiente. Deus nos criou para viver em comunhão. Deus criou o casamento e o ato sexual para unir o casal. Mas hoje é cada um por si, inclusive no casamento. Infelizmente, ali o Léo botou que a pornografia destrói casamentos. A pornografia, mas eu acho que cai tudo no que a Josi falou, o egoísmo. O querer. Nós estamos falando no domingo a respeito disso, né? Domingo nós começamos a respeito de
Imagina nós viver um mundo onde nossas verdades sejam verdades e nós queremos que todo mundo obedeça às nossas verdades, e essa tem sido a realidade. Se hoje em dia a gente falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, como fala a palavra de Deus, que a mulher seja submissa ao seu marido, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela, isso é completamente fora de padrão. Onde já se viu uma mulher dar ouvidos para o que o cara fala? Aonde já se viu o cara abrir mão de alguma coisa em favor da esposa? Não, de forma alguma. Cada um tem os seus pensamentos, as suas verdades, e as minhas verdades são lei. A minha verdade tem que ser exatamente isso que eu quero. Nós vemos, infelizmente, gente, quando tu vê filmes, tu vê séries, tu vê o que tu vê na televisão, qualquer coisa que tu vê na televisão, se um homem fala alguma coisa, ou quando a gente vê, quando tu vê nesses aplicativos de imagem, que quando o rapaz está parado ali, e aí ele faz alguma coisa que a mulher não gosta, a mulher agride ele. Cara, isso eu já vi vários vídeos que mostram dessa forma. Se o homem agir de uma forma que a mulher não concorda, ela agride ele, agride fisicamente, agride verbalmente, sabe? Chega a ser vergonhoso de ver, sabe? Não existe respeito entre os casais. Não existe respeito. Aí, como a Cássia falou, nós estamos chegando num ponto que coitado, eu estou com pena do diabo. O diabo não tem mais nada para fazer. Ele não perdeu as funções dele aqui na terra. Ele perdeu as funções. Porque o homem tomou conta. O homem tomou conta de fazer as coisas erradas. Ele não precisa mais de diabo. E aí depois coloca a culpa, o que fala para nós no livro de Provérbios, o homem faz as coisas erradas e depois põe a culpa em Deus. O tentador é o diabo, mas a tentação ela é humana. A palavra de Deus diz não vem nada, que não seja sobre-humana. Uma tentação que não seja humana, ou seja, a tentação ela é provocada por algo que já está dentro do ser humano, que é a natureza pecaminosa. Isso fala para nós em Coríntios 7, né? Romanos 7 fala para nós direto isso. Quer dizer, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Não tem, entende? A morte está dentro de mim, o pecado está dentro de mim. Só que nós estamos vivendo numa época que eu vejo que estamos beirando o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Está beirando isso, porque homens se casando-se e se dando em casamento. Tá virado num troço que, cara, cada um por si, e Deus para nada, entende? Essa é a realidade. Nós estamos aí, chega um ponto que eu começo a olhar esse versículo aqui. Esse versículo já não para os dias de hoje já não está falando muito, porque não preciso mais de inimigo. Eu não preciso mais de que os pecadores me cerquem para me derrubar, porque eu mesmo estou me derrubando. Mas aqui nós estamos falando que nós estamos vendo que os inimigos de Davi, os inimigos do salmista, estavam tentando com todas as forças derrubar o salmista. Eles se juntavam para derrubar, eles queriam derrubá-lo. Mas o salmista mostra uma virtude rara aqui. Os caras estão usando de artimanhas, estão usando observando as coisas erradas que existem para conseguir derrubar o salmista. Só que o salmista, ele se mantém na observância dos mandamentos. E hoje em dia o que nós estamos vendo, infelizmente, no mundo, são pessoas que estão nem aí para a observância dos mandamentos de Deus. Ou melhor, são pessoas que nem conhecem a palavra de Deus. Isso é que é triste. Elas não estão nem preocupadas em conhecer a palavra de Deus. Por quê? Por causa que existe um falso evangelho, ao qual hoje está dizendo que foi, ao qual barateou a graça. Um falso evangelho ao qual está mostrando para nós que tudo pode. Nós podemos, não tem problema nenhum. Sabe, grande coisa tu vender, vamos lá, vamos botar aqui, grande coisa tu fazer umas dancinhas. Deus é bonzinho, Deus vai te perdoar, não tem problema nenhum, pode fazer as dancinhas. Sabe, não existe mais pudor, não existe mais decência.
Aí, infelizmente, quando a gente tinha esse pensamento, igual o Léo botou, que a pornografia destrói o casamento, hoje em dia, além da pornografia, não precisa, infelizmente, a pornografia nós não precisamos nem procurar mais. Sabe, antigamente, quando a gente fazia, lá na minha época, né? Na minha época, quando a gente queria ter alguns pensamentos errados, a gente tinha que correr atrás para conseguir uma revista. Contando os meus... Mas para a gente conseguir uma revista adulta, né, para usar a palavra, para não usar a palavra forte, para conseguir uma revista adulta, cara, era uma dificuldade. Hoje em dia tu coloca, cara, sério, tu entra no Google ali, escrever freira, e aparece um monte de coisa errada. Tu escreve dinheiro, aparece... Escreve nuvem, aparece... O que tu escrever lá, aparece esses conteúdos. Então, assim, nós estamos vivendo uma época tão degradante, que se torna difícil, sabe? Esses dias eu vi infelizmente, uma chargezinha que tinha duas meninas andando de mão dada, 2 meninos andando de mão dada, e aí tinha um casal andando, e aí os dois dizendo assim, nossa, que coisa horrível, olha ali. Tá, nós estamos indo para a situação assim, que... Tu andar de uma forma que tu acha que é o padrão que eu digo que nós vivemos hoje, daqui a uns tempos o padrão não vai ser mais esse, vai ser outro padrão. E nós vamos ter que nos enquadrar ao padrão ao qual eles querem que nós entramos, ou nós vamos ser perseguidos. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nos últimos tempos nós vamos ser perseguidos por amor ao nome de Deus. Entende? Nós estamos caminhando para isso. E aí o inimigo é ardiloso, o inimigo envolve as pessoas, e infelizmente, como a palavra de Deus diz, se possível vai enganar até os próprios escolhidos. Porque nós vamos cair nos pensamentos. O que tem? Todo mundo faz. Entende? Não é porque todo mundo vai para lá que eu tenho que ir para lá. Não. Eu tenho que ir a palavra de Deus diz que eu preciso ir ao contrário do que o povo anda, ao contrário do que o mundo leva. É isso que nós devemos fazer. Viu o que o Léo falou aí? O Léo botou assim, hoje em dia as pessoas traem já pensando, Deus vai me perdoar. Hoje em dia as pessoas já mentem sabendo que Deus vai perdoar, entre várias outras situações. Mas isso, infelizmente, Léo, a gente vê até dentro das igrejas, né? Os obreiros da casa de Deus estão dizendo que não tem problema. Quer dizer, o que a gente espera? O que nós vamos esperar de pessoas que estão entrando na igreja agora? Se os obreiros são pessoas que se dizem cristãs, são pessoas que se dizem deveriam... A palavra de Deus. Deveriam estar não, como é que eu posso dizer? Ungidos, né? Pessoas que se dizem ungidas de Deus estão correndo atrás de dinheiro. O dinheiro tem sido a razão principal dessas criaturas. A palavra de Deus diz para nós que eles fazem coisas para obter dinheiro, para obter fama, não para a glória de Deus. Isso é vergonhoso da gente ver. Cara, eu tô vendo, tem o Iago Martins agora, ele começou um estudo, ele está no segundo estudo. O primeiro estudo ele falou a respeito do sermão impactante, da pregação impactante do Paul Washer. O primeiro estudo ele falou a respeito de como ele se dirigiu para aquela, o que aconteceu para ele se dirigir daquela forma para as pessoas. E agora no segundo estudo ele falou a respeito da oração. E a respeito da oração, ele começa a oração dizendo assim: Pai, eu sou tão pequeno. Sabe, isso é de uma grandiosidade, de nós reconhecermos que nós não temos condição de chegar em lugar nenhum, que nós somos completamente perdidos, nós
somos, como fala uma dos 5 pontos do calvinismo, somos depravados totalmente. Nós já nascemos, a salmista fala que nós fomos feitos em pecado. E isso, nós somos cheios disso. E o que nós temos feito para lutar contra isso? Nada. Nós temos alimentado o pecado na nossa vida. Ao invés de nós buscarmos com todas as nossas forças, quando levantamos de manhã clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força para que eu consiga vencer esse dia, me dá força para que os pensamentos ruins saiam da minha cabeça, me dá força para que eu possa andar de acordo com a tua vontade. Eu não quero ter pensamentos ruins, mas nós não estamos nem aí para isso. Nós levantamos de manhã 5 minutos antes da hora que tem que sair, para passar uma escova no dente, a água na cara e sair correndo. Para quê? Para servir Baal, para ganhar o pão, é só para isso. Nós nem pensamos em Deus. Como é que nós queremos chegar a algum lugar na presença de Deus se nós não vivemos Deus na vida da gente? Se nós não colocamos em prática Mateus 6,33, que diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós não temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos colocado qualquer coisa em primeiro lugar. Nós temos colocado a nossa casa, o nosso estômago, porque nós queremos ganhar para comer. Nós temos colocado os nossos carros, as nossas casas, a nossa família, tudo em primeiro lugar na vida da gente. E nós não vemos isso na vida do salmista. O salmista vive completamente diferente. Nós já falamos que nós estamos falando desde o verso 47, lá dizendo que ele sendo rei, e quando ele fazia uma reunião com os reis de outros países, ao invés dele falar de coisas de países, ele falava de Deus para aqueles reis. E nós não, nós falamos de qualquer coisa. Nós vamos visitar uma pessoa e chegamos lá, falamos de tudo que é tipo de coisa, menos da palavra de Deus. Nós chegamos no banco, numa fila de banco, e falamos mal do caixa porque está demorando. Nós falamos mal do governo, nós falamos mal de tudo que é tipo de coisa, e não falamos de Deus. Isso é vergonhoso. A gente dizer que é cristão e não cara, enfim, o assunto está totalmente nada a ver com o texto. Mas é isso que nós devemos mudar os nossos pensamentos. Nós vemos aqui que os iníquos faziam de tudo para conseguir envolver o salmista para derrubar ele. Antes eles zombavam dele, né? Nós vimos nos versículos anteriores, eles zombavam, eles falavam mal dele. Agora eles começaram a defraudar. Por isso que eu falei para vocês que é interessante aquela palavra que diz que despojaram, né? Assim, eles começaram a defraudar, eles começaram a mentir, eles preparavam armadilhas para derrubar o salmista, porque o salmista andava de acordo com a palavra de Deus. O salmista conhecia a palavra de Deus e fazia as coisas da vontade de Deus. Os ímpios, e parece que hoje em dia ele tem se tornado cada vez pior. Eles têm se tornado cada vez mais ousados para nos derrubar. E aí, como nós estamos falando desde o início, infelizmente, que os caras não estão nem precisando mais fazer força para nos derrubar, gente. Sabe? Antigamente eles precisavam armar armadilhas para nós, para nos derrubar. A gente via os crentes, os crentes que a gente fala mal, aqueles crentes que a gente fala mal, que é o cara andava lá na frente, a mulher e os filhos andavam atrás, ele andava de terno, gravata, manga comprida, calça comprida, porque não podia mostrar nada. A mulher usava a saia lá no garrão e usava manga comprida, não depilava. A gente, nossa, isso é fanatismo, né? A ponto que eles há 100 anos atrás chamavam os caras de puritanos, os caras que andavam corretamente. Já pensou, gente, se esses caras viessem passar um dia nos dias de hoje? Imagina Spurgeon, cara, Spurgeon andando na rua. Hoje ele cairia de costa. Imagina Lutero.
Lutero andando aqui no centro de Florianópolis, aqui como é que é o nome do carnaval aí que faz aqui em Florianópolis? Sujo. Imagina Lutero passeando aqui no bloco do sujo. Aquele monte de homem vestido de mulher, um monte de mulher vestido de homem. Pelo que eu já ouvi em pregações, eu acredito que não seria tão impactante assim, devido ao Espírito Santo já ter ministrado mensagens através dele, que ele falou que ele temia um dia onde o evangelho não seria mais pregado de acordo com o evangelho. As pessoas, elas iriam ouvir uma palavra Tem um papel. com toda a vestimenta, como se fosse o evangelho, mas não seria o evangelho. Ele falou que o dia está cada vez mais próximo onde as pessoas vão ouvir o evangelho, mas elas não vão ser confrontadas. Ou seja, elas não vão ouvir um evangelho baseado no evangelho, mas baseado nas vontades da carne. Isso eu ouvi de uma pregação do próprio Spurgeon, sabe? Sim. Então, e é como diz lá em Apocalipse também, não é assim, o governo do anticristo. O que é o anticristo? Ele fica no lugar do Cristo. Cristo é aquele que nos deu a liberdade. E o anticristo, ele se apresenta como liberdade, mas é uma liberdade que na verdade prende as outras pessoas. Sim. Porque todo pretexto que as pessoas têm para errar da forma que elas erram, pornograficamente, ou correndo só atrás de dinheiro, ou não pensando em Deus, ou simplesmente pelo legalismo também, porque pelo legalismo as pessoas fazem tudo menos conhecer a palavra de Deus. E acham que isso salva alguma coisa. E acham que isso é liberdade para alguma coisa. E também não é. Sabe? É um ponto onde a liberdade se apresenta como liberdade, mas na verdade prende as pessoas naquilo que é mais fácil elas serem presas. E cada um tem uma fraqueza. Mas agora o inimigo, ele usa daquilo que mais vai prender a pessoa para levar ela cativa. Sabe? Para a fraqueza pior dela, para usar como isca e prender na liberdade dela. Isso Paulo já falava, né? Paulo já falava que nos últimos tempos seremos homens amantes de si mesmo, que vão ter comichão nos ouvidos, eles vão correr atrás de palavras que satisfaçam o seu ego. E é exatamente isso que nós vivemos hoje. Eu falei aqui a respeito de imagina Spurgeon pensando, vendo isso, imagina... mas não era diferente, gente. Não era diferente. Na época podia ser um pouco mais enrustido, mas continuava a mesma coisa. Nós falamos aqui no domingo, nós vemos Paulo chamando a atenção drasticamente da igreja de Corinto 35 anos depois que ela foi fundada. Só 35 anos depois que a igreja foi fundada, ela já estava completamente perdida. E aí agora nós estamos há 2000 anos depois da criação da igreja. Acha que seria diferente alguma coisa? É lógico. E cada vez tende a piorar mais. A palavra de Deus diz para nós que nos últimos tempos nós vamos viver de uma forma que ele diz, por acaso quando eu voltar eu vou encontrar amor? Não vou encontrar, porque o amor que eles vão encontrar é o amor em si próprio, o amor egoísta, o amor onde vão buscar satisfação própria. Mas o que me entristece hoje em dia, que antigamente ainda nós tínhamos homens e mulheres, ainda temos, graças a Deus, por isso que ainda Cristo não voltou, porque a palavra de Deus diz para nós que ele só não voltou ainda porque ainda existe, né? Quando nós vemos Eliseu, não lembro, Eliseu quando ele começa a orar, quando ele começa a orar, ele diz, eu estou sozinho nesse mundo. E aí Deus olha para ele e diz assim, Elias, tem mais 7.000 contigo. O problema é que às vezes nós estamos também de olho fechado. Nós começamos a olhar, infelizmente, como a gente está falando aqui, nós começamos a olhar somente para as coisas ruins da igreja, mas tem muita igreja boa. Gente, entra na internet, tem muito pregador que está pregando a palavra de verdade. Tem muito pregador que está falando a verdade dentro lá do YouTube. O problema é que tem pessoas que estão procurando... Problema não. O bom é que tem pessoas que estão procurando a verdade, mas tem pessoas que estão procurando ser enganadas. Que estão procurando coisas, como a palavra diz, estão procurando... Tem comichão nos ouvidos. Tem comichão nos ouvidos e estão procurando coisas que falam de acordo com aquilo que me traga satisfação do meu ego.
satisfação do meu coração. O salmista aqui, ele diz que está sendo atacado por tropas de ímpios, sendo defraudado, sendo espingarlhado. Mas mesmo assim ele nunca abandonou a crença em Deus. Ele sempre continuou na presença de Deus. O bando de perversos veio e roubou tudo que ele tinha, roubou o seu tesouro, mas não conseguiu roubar a coisa principal, que é a palavra de Deus. Não conseguiu roubar a santidade que ele tinha no coração dele. E é isso que nós devemos nos preocupar. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa o que as pessoas estejam falando, não importa o que as pessoas estejam fazendo, o importante é que eu não seja corrompido por isso. O importante é que essas pessoas não tenham condição de roubar a minha santidade. Isso é que nós temos que colocar na nossa mente. Porque o mundo está completamente errado, a igreja está completamente errado. Não me importa se o mundo está errado e se a igreja está errada. O importante é que eu esteja andando de acordo com a vontade de Deus. O importante é que eu ande em santidade, que eu seja santo, porque a palavra de Deus diz para nós em João: sede santos porque eu sou santo. Se ele está dizendo isso para nós, é porque nós temos condição de ser santos. Ele não está dizendo alguma coisa que seja impossível. Ele está dizendo: sejam santos. Quando ele está dizendo para a gente ser santo, não é que de agora em diante nós não vamos pecar mais, não. Mas é que nós temos que ser separados. Santo é separado, ou seja, nós temos que nos separar do mundo. Nós não podemos andar conforme o mundo. O mundo está fazendo videozinho de dancinha. Deixa o mundo fazer videozinho de dancinha. Tu não pode entrar nessa onda. O mundo está batendo fotos com roupas sem pudor. Nós não podemos andar da mesma forma. Nós não devemos andar conforme o mundo anda. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que mudar. As pessoas têm que olhar para nós e ver diferença em nós. É isso. Nós temos que ser diferente. O mundo não pode roubar a nossa santidade. O inimigo não pode encontrar em nós aliado. Ele não pode encontrar em nós condição. Ele pode armar armadilhas para nós, mas essas armadilhas nunca vão nos derrubar. Como eu falei aqui a respeito de Daniel, 120 governadores se juntaram para achar erro em Daniel e não acharam. Por quê? Porque ele andava corretamente. E nós temos andado corretamente diante da presença de Deus? Nós temos feito a vontade de Deus? Nós temos nos mantido santos? Ou nós temos pensado: cara, todo mundo faz, o que tem eu fazer? O que tem eu fumar um cigarrinho? O que tem eu beber uma cerveja? O que tem eu me drogar? O que tem? Todo mundo faz. Deus é bom, Deus vai me... Tem algum pecado nisso? Talvez tenha, talvez não tenha. Mas o importante é: eu estou me corrompendo. Eu estou deixando eu me levar por coisas temporais que eu tenho batido aqui. Eu acho que nos últimos 2 meses eu tenho falado a respeito disso. O problema é que nós estamos vivendo na temporalidade. Nós estamos vivendo coisas que vão acabar. Ao invés de nós vivermos as coisas extramundo, ao invés de nós vivermos as coisas que são eternas, é isso que nós temos que pensar. O inimigo vai investir contra nossas vidas, vai querer nos derrubar. Eles vão se juntar de bando para nos derrubar, como aconteceu contra Daniel. Eles vão se juntar, vão lá 2, 3, 5, 10 pessoas para arranjar alguma coisa para derrubar. Pode crer. Sabe quando nós começamos a mudar de vida de verdade? Cara, eu preciso mudar de vida, eu não quero mais viver dessa forma, eu vou fazer tal coisa. Aí vai se juntar 2, 3, 4, 5 pessoas lá para arranjar alguma coisa errada que aconteceu no teu passado para tentar te derrubar. Mas não te preocupa.
Não te preocupa que Deus é sério. Quando a gente fala isso, é a realidade. Deus está do nosso lado se nós andarmos de acordo com a vontade dele. Sabe, gente, quando a gente pega um tição de fogo e ele vai incendiar de acordo com a fogueira que nós colocarmos. Se tu colocar o tição, se tu tirar o tição da fogueira, ele vai apagar. Agora, se tu colocar ele numa fogueira aqui, ele vai incendiar aqui. Se tu colocar ele na fogueira lá, ele vai incendiar lá. Para que lado nós temos pendido? Para onde nós temos andado? Para onde tem sido a nossa visão? O que nós temos procurado fazer? Nós temos procurado ganhar o pão de cada dia? Nós temos procurado fazer a vontade dos homens? Nós temos procurado obedecer homens? Paulo diz isso, por acaso estou eu aqui para obedecer a homens? Eu não, eu estou aqui para obedecer a Deus. Não me importa o que vai acontecer. Eu vou ser perseguido por estar servindo a palavra de Deus? Vou, que seja assim, graças a Deus, que seja essa a realidade na minha vida. Eu preciso produzir coisas que me levem para o céu. Eu preciso produzir coisas que hajam para a eternidade e não coisas que hajam para essa terra aqui, para a temporalidade. Não adianta nada nós continuarmos vivendo a nossa vida para ganhar o pão de cada dia, para viver, eu quero viver uma vida boa. Sabe, gente, essas pessoas que se reúnem para nos derrubar, elas são covardes, elas não agem sozinhas. Elas vão arranjar gente para andar junto, para poder nos defraudar, para poder, quem sabe, tentar nos derrubar, nos matar. Ou às vezes a pessoa se converteu, mudou de vida, ela está em todo um contexto onde o sistema é ímpio e ela vai simplesmente, do dia para a noite, perder todo o apoio que ela tem. Isso Sim. pode incluir amigos, família, trabalho, tudo. Por isso que a palavra de Deus diz que ainda que os pais abandonem, ainda que amigos traiam, ainda que não tenha fruto no campo, ou seja, não esteja nem conseguindo colher do trabalho, Deus nunca vira as costas para os seus. Exatamente isso. Gente, no momento que nós nos convertermos de verdade a Deus, nós não vamos ser aceitos pela sociedade. Por quê? Porque nós vamos ser aceitos pela sociedade. Vamos lá, se existe, como eu disse, existe hoje essa glamorização do gospel, né? Que, cara, hoje como é que é moda? É moda ser gospel. É moda. Ah, Deus te ama. Tu é a razão, tu é a segunda vontade de Deus, tu é o coração de Deus, sabe? Nós vivemos no modismo de gospel. Agora, culto, não existe culto, existe um treinamento, existe qualquer coisa, mas não é culto, porque o ponto alto da pregação, o ponto alto do louvor é bênção, é promessa, nunca o egoísmo, isso. Nunca chega na cruz, nunca chega em a pessoa abandonar a si mesma. O glorificar a Deus de forma alguma. O sentido do evangelho totalmente perdido, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é poder de Deus para o perdão de pecados. Agora no mundo o evangelho é poder de Deus para me dar bênção. Infelizmente é isso que nós vemos nos dias de hoje. São pessoas que tu entra no culto e eles fazem revelações. Deus me revelou que tu vai ganhar um terreno. Deus me revelou o teu CPF. Deus me revelou. Gente, pelo amor de Deus, sabe? O que tinha que ser revelado já foi revelado. Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aquilo que me deu salvação. E essa é a grande revelação de Deus para nós. E nós estamos preocupados com qualquer tipo de coisa, é isso que eu estou dizendo, sabe? Deus me revelou que tu vai ganhar um carro zero, que alguém vai me... Cara, pelo amor de Deus, sabe? Uma vez num culto, um cara revelou para mim que Deus tinha revelado para ele que eu ia sair do Brasil pregando o evangelho. Eu disse, cara, eu não saio nem pra Palhoça, vou sair do Brasil. Eu acho que essa tua Saiu porque tá na internet agora. A revelação do cara tá cumprindo. Gente, Vinícius revelou. pelo amor de Deus, gente, sabe?
As pessoas são completamente temporais. Homens amantes de si mesmo, que têm comichão no ouvido, que querem ouvir a palavra de acordo com não de acordo com as suas necessidades ou vontades. É o que nós estamos falando no domingo aqui. Homens amantes de si mesmo, que querem que seja cumprido, as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele. Os inimigos de Davi faziam de tudo para conseguir derrubar ele, sabe? Mas não surtia efeito. É verdade, Josi. Os perversos recorriam a dar golpes nele. O que a Josi falou? A Josi disse que tribulação ninguém quer revelar. Tribulação ninguém quer. É o que eu disse, cara, é maravilhoso a gente pegar a palavra de Deus. Isso eu falei no domingo aqui, né? No domingo eu falei, é maravilhoso a gente pegar o testemunho do Sadraque, Mesaque e Abednego. Cara, eles foram libertos da fornalha de fogo ardente. Davi foi liberto da cova dos leões. Ou de Abraão, que saiu da terra dele, né? Promessa. E saiu atrás de uma promessa, e a quantidade de filhos dele foi maior do que... Cara, maravilha! Agora, quando chegar, que eu falei no domingo aqui, imagina, o cara foi consagrado diácono, saiu feliz da vida para pregar o evangelho. Na primeira vez que ele prega o evangelho, morreu apedrejado. Morreu apedrejado. Nossa, que bênção maravilhosa. Ele viu o céu se abrindo e Jesus Cristo vindo recebê-lo. Olha que maravilha isso. Nós olharmos Jesus Cristo falando de João Batista, não existe um homem maior do que ele. Isso é bênção, entende? O problema é que nós vemos de uma outra forma. Nós vemos bênçãos em coisas materiais, em coisas que a palavra de Deus diz para nós que são corruptíveis, que o ladrão rouba, que a ferrugem come. Mas enquanto nós deveríamos pensar que as coisas reais, elas não, nem a ferrugem come e nem os ladrões roubam. Sabe? É difícil da gente conseguir entender o evangelho de verdade. É difícil a gente conseguir compreender nos dias de hoje que bênção é quando nós nos sentimos abraçados por Deus. Bênção é quando nós, mesmo em meio à tribulação, nós estamos felizes. Como diz o salmista no verso 4 lá, deito a minha cabeça no travesseiro e durmo, porque tu és o meu Senhor. Isso é o mais interessante. Isso é a prova singular da palavra de Deus. Não importa o que os outros tenham feito, não importa se os inimigos estão armando ciladas, e mesmo que eu caia na cilada deles, mesmo assim Deus está comigo e vai me livrar. E se for por acaso eu tiver que cair e acontecer coisas que não deveria, que supostamente não deveria acontecer, como nós vimos que aconteceu na vida de Paulo, que Paulo pregava o evangelho e amava todo mundo e falava de Deus, e mesmo assim ele foi preso num calabouço e morreu lá, e morreu com a cabeça decepada por estar levando o evangelho de Deus. E por acaso algum dia ele reclamou? Não, ele disse assim: combati o bom combate, corri a carreira, venci na fé. Isso é maravilhoso. Eu vou estar do lado do meu Salvador, não importa o que esteja acontecendo, não me importa que eu seja perseguido e morto, não me importa que eu seja crucificado, não importa que as pessoas me derrubem e façam coisas que me levem ao fundo do poço aqui nessa terra, mas mesmo assim eu tenho Deus dentro do meu coração e vou estar feliz dentro do calabouço, que nem Paulo, alegre lá no calabouço, lá onde ele viveu os últimos dias da sua vida, até o dia que ele foi levado para ser decapitado. Isso é as maravilhas. Isso é a maravilha de Deus. Mesmo que eu seja perseguido, que os inimigos se reúnam para me defraudar, que os inimigos se reúnam para me derrubar, mesmo assim eu reconheço a tua providência. E aí nós entramos na segunda parte do versículo. Nossa, já passou o tempo e eu não entrei. Deixa eu entrar ligeirinho aqui. Que diz assim, ó: mas mesmo assim eu não abandono as suas leis. Isso é muito bom. Eu tenho senso de justiça. Eu não me detenho às perdas.
eu busco todas as coisas de Deus, eu me desvio do caminho mau, eu não me importa de eu estar sofrendo, não me importa de eu estar sofrendo perseguições, desde que esse sofrimento não seja proveniente de erros meus. Pode ser até por vingança dos inimigos contra mim. Eles arranjaram coisas para me derrubar, para perturbar o meu espírito, para perturbar a minha vida. Mas eu jamais vou esquecer da lei de Deus. Eu estou pronto para sofrer as injúrias feitas contra mim. Eu estou pronto para sofrer todo tipo de dificuldade que existe na minha vida, porque eu estou saturado da palavra de Deus. Eu estou cheio da palavra de Deus. Em outra versão diz que que bandos de perversos me persigam, que me encurralem, que me suprimam, que me tirem a condição de ter socorro, mesmo que não haja mais escape para mim, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo o meu protetor. Eu tenho a minha consciência limpa e límpida, eu tenho confiança nas promessas de Deus. É isso que nós lemos desde o início do Salmo 119. Ele brava com resolução nos seus que eu vivo os preceitos de Deus, eu firmo os meus pés na tua palavra, eu não ando de acordo com o pecado, eu não sou seduzido por ele de forma alguma, eu não me oculto de Deus em momento nenhum, e nem Deus se oculta de mim. Ele está sempre do meu lado, porque eu tenho buscado ele com todas as minhas forças. Não é por força, não é por violência, mas é por amor que eu faço a vontade de Deus todos os dias. Eu suporto todos os testes que os inimigos coloquem diante da minha vida, mas eu tenho círculos de amigos que estão do meu lado, falando a respeito da palavra de Deus e me dando força para eu conseguir vencer. Eu tenho buscado, assim como o salmista, andar nos caminhos de Deus. Não tenho andado rodeado por meus inimigos, como fala lá no Salmo 1, que não tenho me assentado em roda de escarnecedores, mas eu tenho buscado dia após dia a palavra de Deus para te conhecer cada vez mais e andar de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, andar dentro da lembrança divina da tua palavra. Eu quero viver submergido na tua palavra. Eu quero que a minha fé esteja submersa diante da tua palavra. Eu quero ter conhecimento grandioso dela, para que assim eu possa mudar e ser pessoa diferente do mundo. Eu preciso e sei que esse mundo está cheio de armadilhas para me derrubar, mas eu tenho alguém que me mostra o caminho. Sabe quando às vezes tem uma pessoa uma vez que falou que Jesus não andou por sobre o mar, mas ele tinha pedras e ele sabia o caminho das pedras e ele pisava naquele caminho correto. Gente, nós temos que reconhecer o nosso caminho, que é Jesus Cristo. E se fosse o caso do caminho das pedras, nós temos que andar nos caminhos das pedras. Nós temos que andar de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. Ele nos dá condição para andar nos caminhos dele e andar, só que para isso nós precisamos andar em obediência a ele. Sabe, gente, o cansaço físico é um grande inimigo da nossa vida. Por isso que quando eu falei a respeito de os pecados e essas coisas que tão de perto nos rodeia, muitas vezes é o nosso trabalho que está nos atrapalhando, porque nós levantamos 6 horas da manhã, começamos a trabalhar e vamos até 10 horas da noite trabalhando. Quando a gente chega no fim do dia em casa, ao invés de nós procurarmos Deus, nós estamos plenamente cansados, totalmente cansados, enfastiados daquela vida. Nós estamos numa tensão tão grande na nossa mente que ao invés da gente conversar com a família da gente, nós só discutimos. Nós vivemos uma vida terrível, ou seja, cansaço, fadiga e ainda opressão do inimigo sobre a nossa vida. Nós precisamos mudar. Nós temos que parar de pensar nessas coisas temporais e começar a buscar as coisas eternas, buscar a palavra de Deus. Senhor, eu preciso da tua palavra. Senhor, eu não estou pedindo para ti que
eu quero parar de trabalhar para ter mais tempo, mas eu quero que tu me dê condição, tu me dê um trabalho onde eu possa ter mais condição de buscar a ti. Eu quero andar mais de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Eu quero ser transformado. Eu quero, em vez de estar pensando nas coisas do mundo, eu quero estar pensando nas tuas coisas. Eu quero estar andando de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Opera, Senhor, na nossa vida. Faça assim como o salmista nesse versículo que diz que mesmo que os nossos inimigos armem armadilhas contra nós, mesmo assim eu não esqueço da tua lei. Eu quero andar nos teus caminhos, nos teus estatutos, fazer as tuas vontades. Por isso que eu tenho o Salmo 119 como uma pérola preciosa na minha vida. E eu tenho buscado aprender dele cada vez mais para que eu possa fazer a vontade dele. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que essa palavra ela tenha tocado no coração de vocês de uma forma tão grande que nós possamos mudar os nossos pensamentos e parar de ser pessoas temporais e ser pessoas eternas. Nós estamos vivendo num corpo temporal, mas nós somos seres eternos. Então, que nós possamos acreditar dessa forma, que como nós somos eternos, nós temos que pensar em coisas eternas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. No domingo, como eu falei no domingo passado, domingo agora, ao invés de culto às 19h30, o nosso culto vai ser, ainda não está certo, mas eu acho que vai ser às 10 o culto. Nós vamos fazer o culto às 10 da manhã, que aí depois do culto a gente vai fazer um almoço e ceia do Senhor devido à Páscoa. Então, no domingo, ao invés de 19h30 o culto, vai ser às 10 horas da manhã. Vai ser às 10, vamos botar às 10 horas. 10 horas da manhã o culto vai ser nesse domingo agora. Então esteja conosco no domingo novamente, às 10 horas da manhã, para nós falarmos. Domingo nós vamos falar a respeito de ressurreição, que é o que a Páscoa realmente significa para nós. Amém? Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Vou pedir para a Adriele fazer uma oração final para nós hoje. Amém? Amém. Muito obrigada por todas as pessoas que estão assistindo, pelas pessoas que comentaram a respeito da palavra de Deus, Senhor Jesus. Que Deus esteja ministrando no coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus. E de cada um que está assistindo, Senhor Jesus, em suas casas, Pai. Que o Senhor venha realmente trazer mais amor para essa nação, Pai. Porque o amor, o Senhor disse em Apocalipse que o amor de muitos se esfriaria. Isso realmente está se esfriando e a população precisa mesmo de mais amor. Amém. O amor deles está em si próprio, não está mais no Senhor. Tá? Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos mais e mais parecidos contigo. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus. Abençoa as pessoas que estão assistindo para que elas possam ter uma notícia boa, Senhor Jesus. E que elas possam se desfrutar do amor do Senhor. Por nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e até domingo, se Deus quiser. Amém.